A gente vai conversar agora ainda sobre o julgamento com o professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas. Rubens Gleiser está com a gente já em tela, acompanhando tudo também. Já vimos o professor mais cedo aqui trazendo algumas análises. Tudo bem, professor? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. Vamos nos debruçar nessas horas iniciais. Eu queria a sua análise sobre o que a gente falava agora há pouco, antes ainda da gente chegar no PGR Paulo Gonet, sobre Alexandre de Moraes. Como que o senhor descreveria as posições defendidas por Alexandre de Moraes naquele resumo inicial? Boa tarde a todos, boa tarde Tainá, boa tarde Euríbito, boa tarde a todos que nos assistem. Acho que esse é o momento das sustentações orais em que as diferentes partes envolvidas falam com suas audiências relevantes. Então existe sinalização, como muitos disseram aqui antes, internas, externas, ao tribunal e inclusive para fora do país. Parte da mobilização que você tem também no parlamento parece que vem um pouco nesse sentido. Muito do que está fazendo essa movimentação pela anistia, e já volto para as falas aqui, porque foi uma parte importante da manifestação do ministro Alexandre de Moraes, indicar que essa pacificação covarde seria um equívoco, e mobiliza aí o parlamento para uma votação, uma legislação de anistiar, ignora as decisões do Supremo, já dadas no caso do Daniel Silveira, de considerar que esse tipo de crime contra o Estado de Direito, não é passível de perdão político, por assim dizer. Então eu tenho muitas dúvidas o quanto essa mobilização é de fato sincera ou ela também é parte desses recados de um aceno para uma base eleitoral de dizer, olha, nós estamos fazendo nossa parte e e esperando, inclusive, que o Supremo anule essa anistia e tentar colher os benefícios políticos disso. Uma segunda parte do diálogo que existe internacional e fica um pouco nas entrelinhas é essa projeção para o restante do mundo que tem total atenção a esse julgamento. Nós vivemos num contexto de declínio das democracias no mundo inteiro e um acirramento de líderes autoritários com tentativa de se manter no poder com golpes de Estado, seja no seu modelo clássico, que tem tanque na rua, etc., seja no modelo moderno, que tem a ver com insurreição popular, com erosão da qualidade das instituições democráticas. Então, o mundo está de olho nesse julgamento e acho que o recado é dizer, olha, nós vamos tratar isso e esse julgamento é idôneo. Pode ter crítica aqui, controvérsias legais ali, mas de um modo geral, você tem delação premiada, você tem uma fartura de provas. A fala de Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, foi muito enfática nesse sentido. Não são condenações, não são acusações baseadas só em delação premiada. Ele tem uma passagem importante da fala dele que é a seguinte, fala, olha, a maior parte das provas importantes foram obtidas pela engenhosidade da polícia e que foram corroboradas pela delação de Mauro Cid, mas que a própria tensão que existe em Mauro Cid ter dado uma versão, desdito, trazido uma terceira, não prejudica em nada essa narrativa que foi organizada. E acho que um outro ponto é o seguinte, muito da defesa vai se pautar e falar, olha, não existe uma prova específica para isso daqui, essa fala que foi dita não pode ser levada tão a sério, era só uma anotação, foi só uma discussão. E acho que tanto no relatório do Alexandre de Moraes, mas especialmente na fala da acusação do procurador Paulo Gonet, você tem isso, uma trama. É uma soma de atos, de pequenos atos, que com manifestações públicas, trocas de mensagem, documentação, troca de documento, edição de documento, todo com um lastro probatório bastante amplo, dão a intenção dos envolvidos. Uma unidade de desejo de evitar sair do poder caso houvesse uma perda na eleição. Então, acho que existem esses recados e agora a defesa vai ter. Algumas vão ser mais técnicas, outras vão se projetar para diferentes audiências eleitorais, externas e dentro do mundo político. Mas eu acho que a grande aposta também é de pensar numa mitigação de penas numa eventual condenação também.